Bom dia, pessoal, voltei. Hoje a nossa aula, meus amores, é sobre cultura pop, como a gente já tinha combinado na aula passada. Nós vamos iniciar na página de número 4, ok? Vamos lá então? Bom, cultura pop diz respeito à cultura de massa emergente, né, nos séculos 18 e 19 com a Revolução Industrial, ainda muito presente no mundo globalizado. Cultura de massa é aquela que atinge um grande número de pessoas, contando para isso com os meios de comunicação de enorme abrangência. Caso de jornais e revistas, cinema, rádio, televisão, games, internet, entre outros. Por muito tempo, a história da arte se dedicou apenas aos grandes poetas, pintores, escultores, músicos, cantores, atores, atrizes e bailarinos. Isso mudou. Pensadores culturais contemporâneos têm posto em evidência assuntos, antes não discutidos nesse universo, caso de astros do esporte e os seus cortes de cabelo e atitudes, estrelas da música e suas roupas, web celebridades, estilistas, modelos e blogueiras também. Tudo isso diz respeito a ritos sociais de consumo relacionados à indústria cultural, ok? Partindo desses contextos, então, apresentam-se a seguir algumas situações que mudaram todo o comportamento e a estética presentes no modo como nos vestimos e nos comportamos hoje. Nós vamos começar falando sobre Coco Chanel, tá? Então, essa linda atriz francesa, chamada Sarah, ela usava roupas normais de grife. Um dia, ela foi até um guarda-roupa de roupas masculinas e ela pegou uma calça comprida. Pronto, revolucionou todo o mundo da moda, porque até então as mulheres não usavam calça comprida, ok? Depois, um pouquinho mais abaixo, a gente tem a mini saia. A mini saia também foi um gesto de liberdade, tá? As mulheres queriam ser livres para usar a saia no comprimento que elas gostariam, tá? Isso escandalizou os padrões sociais, certo? Isso tudo aconteceu em 1960. Mais uma polêmica que aconteceu, sobre o tipo de roupa, estética do dia a dia, foi a seguinte: durante a guerra, faltavam muitas coisas, comida, objetos e tal, e faltava também tecido para fazer roupa. Aí, então, isso levou as mulheres, ao invés de usar o maiô, que cobria o corpo todo, usar duas peças separadas e menores. E isso se deu, a polêmica do biquíni. O biquíni se chama biquíni, recebeu esse nome porque naquela ocasião, por causa das guerras, os testes feitos com bomba atômica, que eram feitos pelos Estados Unidos, acontecia no atol de Biquíni. Aí vem o nome, que se dá até hoje, que é o biquíni que todo mundo usa. Aí, de repente, aparece a Leila Diniz na praia. Só que a Leila Diniz, ela estava grávida e naquela época nenhuma mulher mostrava a barriga. Ela foi a primeira a aparecer numa praia lá no Rio de Janeiro em 1971 com a barriga aparecendo. Logo em seguida, em 1968, aconteceu a queima de sutiãs numa praça. As mulheres, em um gesto simbólico, para mostrar que elas eram libertas, que elas tinham liberdade, elas queimaram os sutiãs em praça pública, ok? Seguindo mais um pouquinho, a aula está um pouquinho extensa, mas vamos lá, é uma aula bem legal. Os cabelos curtos também, na década de 1960, um cabeleireiro chamado Vidal, ele resolveu cortar os cabelos mais curtos e de um jeito mais geométrico, certo? Então as mulheres até então só usavam cabelos compridos. Na página de número 6 agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os rapazes. Vocês conhecem esses rapazes aqui? Esses são os Beatles, certo? Um grupo de rock que fez muito sucesso. Eles usavam o cabelo um pouquinho mais comprido, eram adolescentes, E gravaram vários discos, tá? O pai e a mãe de vocês conhecem os Beatles com certeza. Logo em seguida, em 1977, mais ou menos, na década de 1950, vamos dizer assim, veio Elvis Presley. Ele era um caminhoneiro e resolveu tocar rock and roll.
tá? Só que as câmeras não filmavam o corpo todo dele. Sabe por quê? Porque ele rebolava demais e as imagens eram proibidas. É isso. Bom, Jovem Guarda. Vamos lá. Reflexo das grandes mudanças que aconteciam no mundo, né, nos anos de 1960, a Jovem Guarda era um programa de televisão que era apresentado pelo cantor Roberto Carlos, que é o rei, né, que falam que ele é o rei hoje, que faz todo ano o especial de final de ano. Então ele ficou muito popular, porque ele vem da Jovem Guarda. Continuando, os longos cabelos dos metaleiros. Todo mundo já sabe o que é o metaleiro, que canta aquela música de metal? Então, essa banda de heavy metal que está aqui, que é o Led Zeppelin, eles começaram em 1970 e com seus cabelos compridos e as suas performance energéticas, né, nos shows, eles chamavam muito a atenção. Depois veio o movimento hippie, certo? Onde eles adotaram o slogan Paz e Amor. Esse movimento de contracultura prega a paz e não a guerra. Foi uma reação à guerra que teve nos Estados Unidos, ok? Logo depois veio a era das discotecas, no final de 1970, mais ou menos. Passando um pouquinho mais à frente, vieram os punks, movimento que pregava a anarquia, a bagunça, pretendendo destruir toda a cultura que estava vigente e construir uma nova cultura. Destaca-se o grupo musical britânico que se chama Sex Pistols, não sei se vocês já ouviram. Depois dos punks vieram os pós-punks. Vários são os movimentos artísticos e estéticos chamados pós-punk, tá? E teve como seus expoentes a banda B52, que está logo acima, e outras, a Nina e tal. Os cabelos coloridos e bem armados eram uma marca desta época. Seguindo um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouquinho de cena clubber. A grande intenção aqui era dançar o tempo todo, as diferentes versões da música eletrônica, certo? Então dançava-se a noite inteira com roupas coloridas, fluorescentes, é a famosa festa rave, ok? Um pouquinho depois, vamos falar do emo ou hardcore. É como era chamado o gênero musical né, que expressava as emoções sem medo nenhum, tá? Aqui no Brasil se destacam duas bandas, Fresno e NX Zero, ok? Nirvana, vamos lá. Bom, Nirvana, aqui era um espírito juvenil e tal, foi uma banda de 1990, tá? Só que o cantor, né, que era o Kurt, ele acabou se matando, né? Porque ele era depressivo e tal, mas essa banda fez muito sucesso na minha época. O último agora que a gente vai falar. Vamos lá? Hipster. Eles são preocupados com a saúde e o meio ambiente. Eles usam roupa, crianças de segunda mão. Defendem a ecologia, andam de bicicleta, procuram fazer uma alimentação bem saudável e gostam de arte. Os homens usam a barba a lenhador, ou seja, essa barba mais comprida, como vocês podem ver aí. A nossa atividade de hoje está na página de número 9, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo para a gente fazer a nossa atividade. Vamos lá então. Eu preciso que vocês façam uma pesquisa, utilizando somente imagens, não precisa escrever nadinha. Essa pesquisa vai falar sobre a estética de uma personalidade da música, do esporte, meninos, ou da cultura em geral, que chama a sua atenção. E vocês vão colar abaixo. Ah, tia Rê, eu prefiro um jogador de futebol. Tudo bem? Vamos procurar algumas imagens do jogador de futebol que você considera uma celebridade e vamos colar aqui, não precisa escrever nada. Ah, tia Rê, eu prefiro um youtuber. Tudo bem, vocês vão escolher a personalidade que vocês querem, ok? Por hoje é só. Muito obrigada pela paciência de vocês e até a nossa próxima aula.